Eu não sei se isso não é de propósito, entendeu? Porque eles fazem qualquer coisa para tirar o Adriano da história, para tirar a Marielle da história, para não ter que fazer coisas, eles não terem que abrir o jogo lá do Rio de Janeiro, que envolve o filho do presidente da República. Uma guampa aqui, outra ali, quem é que se importa? O Bolsonaro está na quarta mulher ou terceira mulher, então guampa para ele é um negócio tão simples quanto, sabe, dá para frente. Ou vai dizer que ele casou com a segunda porque ele pediu o divórcio e estava andando pela quadra Q2 em Brasília e a outra caiu no colo dele. Não, né? Obviamente que eles já tinham se conhecido antes. A segunda, a terceira também deve ter sido assim. A Rosane não, essa moça, a Michele, era secretária dele na Câmara. Eu não sei se ele já estava separado, eu sei que daí teve uma época que ele comia gente. Aquela história lá, assim, ó, de cabo a rabo, eu ia falar um palavrão, mas aquilo ali ninguém pode levar a sério. Eu não levo a sério, nem mesmo se ele foi realmente... Porque eu não consigo imaginar, tia. Tá certo que ela já tinha um mau gosto do caramba, mas escolher aquela outra coisa... Não, ninguém me convence. Ainda bem que eu não vi, né? Porque deve ser a visão do inferno. Mas eu não consigo acreditar que a pessoa fez isso. Porque se fosse aquele bombeiro ainda, tudo bem, né? Porque quando apareceu o bombeiro, meu Deus, né? Olha o bombeiro chegando aí, meu. Não, mas eu estou levando para o lado da brincadeira porque eu nem acredito naquilo tudo ali, tá? Eles estão querendo esconder alguma coisa. Mas então a honra. A honra. Tá. Conta outra, né? É isso aí. A Vera Lúcia diz que a gente retoca. Ela está falando da pintura, né? Muito feliz por poder participar do chá filosófico. Legal, né? Coisa boa. A Verinha vai estar aqui com a gente. Aqui está, assine e compartilhe. Vamos derrubar a besta fera. Petição pública por impeachment. É outra coisa para a gente se ocupar. Quem vai fazer a queda do Bolsonaro, se fizer do Videodó, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não vai fazer se o mercado não mandar. Enquanto ele estiver ferrando com o pobre, ferrando com a classe trabalhadora, ferrando com os índios, ferrando com as mulheres, ferrando com os negros, ferrando com a natureza, enquanto ele estiver nos deixando a gente se ficar comendo agrotóxico, bebendo agrotóxico, cheirando agrotóxico o tempo todo, ele vai ficar. Só quem derruba ele é o mercado. Vamos parar de viajar. Bota qualquer cenoura na minha frente, menos essa. Você sabia que hoje faz 24 anos que morreu Mamonas Assassinas? Credo, eu era guriazinha, sabe? Brincadeira. Mas os Mamonas Assassinos, te lembra aí? Manda uma música, eu não me lembro mais. Eu lembro assim vagamente, assim, mas não tenho uma memória muito forte. Tem uma que é uma portuguesa, né? Lá fui eu. Já passaram a mão na bunda e não sei o quê, né? Não tem uma assim? Eu sei que tem, mas eu não me lembro o nome. Não me lembro nem. Eu sei que eu tenho uma memória aqui. Não é o meu forte, né? Mas eu me lembro. Fez um sucesso. O que era as Mamonas Assassinas? Eu tinha uma amiga. Ela já era uma senhora. Aí morre, eu não estava nem sabendo da existência, muito assim, eu sabia, mas não era grande coisa, porque como sempre, não que eu seja melhor do que isso, é porque eu não me interesso mesmo por modinha, por música e tal. Geralmente, eu fico sabendo depois que a pessoa morreu. Aí, que era tão bom, né? Eu aplaudo, choro junto, mas na época eu não sou meio desligado. Aí, morreu os Mamonas Assassinas. Assassinas, né? Mamonas Assassinas. E não é que a minha amiga sabia as letras todas de cor. Me caiu os butiá do bolso, né? Caí sentada no chão quando eu vi ela cantando e chorando. Uma senhora, ela tinha mais ou menos quase o dobro da minha idade.
Aí ela, ai, morreu os Mamonas Assassinas. Eu, mas que triste, né? Achei muito triste. Todo mundo chorando, todo mundo vendo aquele acidente. Aí eu comecei a entrar na vibe, chorei também. Mas eu fico impressionada. Não, na época eu fiquei mega impressionada, porque ela sabia todas as letras. O bate-pé, 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 é isso, né? Então tá bom, tá certo. Nós temos que pensar nessa coisa de botar cenoura na nossa frente. Nós precisamos pensar nisso, sabe? O Gustavo Conde, que é um linguista, ele escreveu um texto para o 247, muito interessante, aliás, como todos os textos do Gustavo Conde, e esclarecedor, né? Ele diz o seguinte: Lula e o PT são uma máquina de eleger pessoas, mesmo com todos os ataques da imprensa, mesmo com todo o ódio insuflado nas redes, nas ruas, pela Globo. Vocês viram o que aconteceu com a Gleisi Hoffmann ontem? Cadê a Vera Magalhães para defender a Gleisi Hoffmann, porque ela é uma mulher? Não, né? Tem até uma deputada calhorda ali que está comemorando, quer dizer, uma deputada é agredida, quase agressão física, num ambiente que não era nenhum, sabe, aparentemente não era um bordel. Porque aquela pessoa que agrediu a deputada parecia chefe de gangue, né? Uma deputada comemorando nas redes. Quer dizer que se eu enxergar essa deputada, eu posso chamá-la do que eu bem entender, porque ela concorda com isso. Se tu não pensa como eu posso te chamar de PUTA para fora. Isso aí é, como diz o Bolsonaro, desculpem as putas, mas eu não quero ofender vocês. Essa Bia Kisses aí é a mesma coisa, pior, né? Posso dizer, porque ela pode, por que eu não posso? Aí, voltando ao texto do Conde, né? Mesmo com todos a sabotagem de traidores, mesmo com toda a tecnologia de rede, com toda a fraude covarde de fake news disparadas no WhatsApp, o PT quase ganhou uma eleição no país socialmente mais complexo do planeta. Isso aqui não é um país complexo, isso aqui é um hospício, né? Bom, mas voltando ao Gustavo Conde, sobre os desafios da nova comunicação política. Olha que eu tenho falado aqui de forma, obviamente, assim, completamente sem nenhuma cientificidade, né? Mas isso é gritante. Aí o Conde continua: há revelações bombásticas para todos os gostos e credos da família B. Assassinato, cooptação, rachadinha, lavagem de dinheiro, candidatura laranja, desvio de verba pública, prevaricação, tortura, conspiração e toda a linha de crimes hediondos possível no mercado. Tem um buffet completo, né? O problema é que, aparentemente, ninguém liga. Nem o Ministério Público, nem o STF, aliás, o STF, aonde? Nem a imprensa, nem a sociedade brasileira como um todo, já disse e repito, enquanto ele estiver fazendo o que ele tem que fazer, o trabalho dele para o mercado, ele não cai, não adianta, pode plantar bananeira no 8º andar, sem cordinha, porque não vai cair, não vai cair. Entender que tudo seja um emaranhado de fake news, que seja obra do inimigo, que seja mentiras da esquerda radical, é mais confortável. Exige menos do cérebro. Freud já dizia a respeito do humor que o combustível do riso é a economia no processamento neural. Talvez por isso que eu use tanto, né? Dizer familícia é divertido, porque se comprime todo um discurso em uma condensação, assim, usando o léxico, né? Chega-se mais rápido ao sentido. Familícia, pronto, acabou, não precisa dar um discurso para dizer que tem a família, que tem a milícia, o escambau. Né? É esse dispositivo psíquico que tomou proporções gigantescas no país. Tudo é deboche, tudo aqui vira meme. Não tem, assim, até o coronavírus apavorou o mundo inteiro, menos o Brasil. O coronavírus já apareceu plantando bananeira, já apareceu de cócoras, o coronavírus. Não, aqui, tudo que vier para cá, por causa desse perfil que nós temos. E que a gente podia usar isso. Muito bem, obrigada.
Bom, voltando lá para o Conde. Tudo é deboche. A prática de jornalismo foi tão espancada pelas famílias cartelizadas de mídia no país, em tempos que havia democracia e que governos democráticos não atacavam a imprensa, que seu subproduto jornalístico agora sequer encontra lastro de credibilidade na sociedade atrofiada e desacreditada. Tudo virou... Mesmo quando tu vem contando uma verdade, a pessoa fica te olhando, tá pensando que eu sou besta. Ninguém mais acredita em nada, ninguém. Mentiram tanto sobre o PT que falar a verdade agora se tornou uma tarefa impossível, ninguém mais acredita. A engrenagem subscrita na perseguição à esquerda visceral e instala na reapropriação dos fatos pela imprensa quando o assunto é a extrema-direita fascista. Veja que aqui a linguagem já está praticamente esotérica, né? Bolsonaros se apoderaram da reclamação da esquerda perseguida, mas com a delinquência dos bandidos milicianos. Eles se vitimizam e prometem retaliações. Vocês querem ver como ele ainda vai ser um pobrezinho, um coitadinho que foi traído pela bandida? Ou não, né? Pode ser que não também. Poderia-se dizer, a imprensa brasileira merece, tanto que mentiu sobre o PT durante décadas, que agora ninguém mais acredita, né? Olha só o que está aparecendo agora na história que envolve o Ministério Público Federal, o Bolsonaro não, ele está em outros enredos, o Moro e documentos que foram forjados, que foram manipulados. Isso está comprovado. Isso deveria ser um escândalo no judiciário. As grandes figuras do judiciário deveriam estar descendo de asa delta lá no Ministério Público Federal e exigindo uma compostura mínima. Mas não, também não dá nada. Nada mais dá nada. Tudo assim, antigamente, meu Deus do céu, dava morte um caso de... Mas não, agora não dá nada. O cara é capaz até de virar herói. É pior do que isso. Quem merece somos todos nós, diz o Conde. Não deixamos os barões da mídia, nós que deixamos os barões da mídia darem as cartas tranquilamente, mesmo depois de terem induzido um presidente ao suicídio e apoiado o golpe militar sangrento de 64, com todos aqueles vermes travestidos de generais. A catástrofe desse momento é repleta de sutilezas, no entanto. O cenário político não é complexo, não é. É bem simplóriozinho. É hiper complexo. Tão complexo, chega a ser simples. Ele decorre de um conjunto muito amplo de sentimentos reavivados, de traumas mal assimilados e de bolhas de causa instaladas no seio da sociedade mais complexa do mundo. É complexa em todos os sentidos, étnica, cultural e subjetivamente. A revolução tecnológica das redes sociais responde como um dos ingredientes mais desafiadores. Tem inclusive um material que eu quero passar agora, que eu quero ouvir com os amigos que me prestigiarem e me derem atenção, que tem a ver com o desafio das redes sociais, né? Que hoje é inafastável. Quem é que quer ficar sem as redes sociais? O instrumento está aí, disponível para todos nós. Agora, o que tu vai fazer com esse instrumento? O que tu vai pesquisar? O que tu vai procurar? Com o que tu vai gastar teu tempo? Bueno, tia, aí é outro escambau, entendeu? É outra história. Poucos ainda entenderam, diz aqui o jornalista, linguista, né? Para quem não sabe, estou lendo aqui o material do Gustavo Conde, só que eu estou colocando alguns cacos no meio. Gustavo Conde é linguista e está assinando hoje esse material no portal 247. Né? Está lá no portal. A matriz se deslocou para o interdiscurso das redes sociais.
Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google. Poucos ainda